Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ocupo o grande expediente exatamente diante dos acontecimentos de ontem com a nação brasileira. Assim como na última quinta-feira, ocupei para conclamar a população, principalmente os movimentos sociais, a classe trabalhadora, os desempregados, homens e mulheres, para que pudéssemos ocupar as ruas, e assim o fizemos no Brasil inteiro. Na sexta-feira, a professora André de Pierre, a professora Gabriela, o professor Romero, a professora Tâmara deram uma excelente aula magna aqui na Praça Fausto Cardoso, que é o lugar do povo. São as praças, os espaços que, quando a democracia corre risco, o povo tem que ocupar. Mas inicio, e ontem, um belíssimo abraço à democracia feito pelos nossos artistas, aqui em Aracaju, acompanhando a votação. E o resultado da votação, e hoje circula nas redes sociais esse pensamento do grande intelectual, antropólogo, político, Darcy Ribeiro. Ele diz o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. E eu acho que isso representa todos os 137 votos contra o impeachment de ontem. Eu acho que todos eles detestariam estar no lugar oposto, que tirou exatamente uma mulher séria, reconhecida hoje pelo mundo inteiro. Está manchete aqui, ó. Da mesma forma que os trabalhadores, quando estão aqui, não podem se manifestar, também assessores que estão aí também não podem se manifestar na nossa fala. Tirou. Começou a primeira fase. E os trabalhadores e as organizações dos movimentos populares estão na rua e vão continuar na rua reagindo. Nem que vocês massacrem. Como massacraram os índios, como massacram os negros, como massacram as mulheres, como estão exterminando a juventude. E o que diz a grande imprensa internacional? É o país, aqui nós temos vários jornalistas, sabem, que é o maior jornal da Espanha. Ele diz assim: Deus derruba a presidenta do Brasil. Deputados justificam seus votos em Deus, na moralidade e a família. O motivo real da votação é esquecido. Essa é a manchete de O País. A jornalista Cláudia Mortari Simiti, de uma forma muito inteligente, ela coloca na rede social o seguinte: impeachment não é golpe. Golpe é impeachment sem crime. Impeachment serve para retirar presidente criminoso e não para criminosos retirarem presidente. E aí hoje nós somos surpreendidos, porque ontem, aqueles que votaram no impeachment, quase unanimidade, foi um absurdo. É mostrar que são eleitos para o parlamento, sem ver qual é o papel do parlamento, o que está proclamado na Constituição e o que a gente jura no dia da posse aqui. É um absurdo. Nós não estamos num regime teocrata, nós estamos num regime democrático. E ali a maioria dos votos não declarou por que estava votando. Declararam pedindo a Deus, a mulher, o filho, a filha, o vizinho, o povoado, e aí declarava o voto. E aí tem uma declaração que hoje é emblemática também nas redes sociais, que é da deputada Raquel Muniz. Ela é deputada pelo estado de Minas Gerais, esposa do prefeito de Montes Claros. Inclusive, ela, desde que assumiu, que ela quer ser diferente, então ela diz que como os homens têm o poder da dominação, ela sempre vai de terno, para poder se impor diante dos homens.
E ontem ela declarava, né, contra a corrupção, né, contra o desmando desse país, em homenagem a meu marido. Aí ela presta homenagem ao marido. Aí hoje, cedinho, a Polícia Federal bate na porta da casa dela, leva o marido preso por corrupção. Por isso é que está tão claro o pensamento de Darcy Ribeiro. Por isso é que está tão claro o pensamento da jornalista Cláudia. Porque, na verdade, bandidos e criminosos, mais de 200, que constituem aquele parlamento, a começar pelo presidente, comandaram uma afronta à democracia construída com muito sacrifício, com muita luta. Eu acho que os vários discursos da oposição, da situação, não da situação, porque a rede é a oposição, PSOL, que na totalidade votou conosco, a deputada Erundina, que era do PSB, sai por discordar exatamente desses encaminhamentos, que vem desde a eleição de presidente e vai para o PSOL, mas está criando um partido chamado Raiz. Os discursos dele mostram, de todos eles, mostram muito o quanto essa população brasileira vem sofrendo nesses últimos 500 anos. O quanto foi duro para a população brasileira. E as consequências a gente sofre até hoje, quando vem um Bolsonaro homenagear um dos maiores torturadores desse país. O coronel que ele cita, o coronel Ustra, só ele dirigindo, comandando o doicote, consta mais de 60 mortos e desaparecidos por tortura. Era um homem extremamente perverso. Era um homem que mandava torturar até a morte. E é esse que foi homenageado por Bolsonaro, que agride o deputado João Williams, depois da volta que ele votou, e votou de forma muito contundente, assumindo a luta da comunidade LGBT, e aí ele é agredido por Bolsonaro. Instintivamente ele respondeu, e respondeu correto. Portanto, fica aqui o nosso registro e a nossa preocupação pelo retrocesso desse país, quando se não respeita a Constituição. E como diz bem Cláudia, o impeachment não é golpe, é legal, é constitucional. Golpe é criminosos derrubarem a presidência da República com mais de 54 milhões de votos, daquela forma que aconteceu ontem. Uma vergonha nacional para nós brasileiros. Uma manipulação total. Só de sexta para sábado, com as defesas, a opinião pública já mudou. 54% agora são contra o impeachment. E agora? E nós somos eleitos para atender o senso comum? Ou nós somos eleitos para estudarmos a realidade que o povo está vivendo? E aqui e lá no Congresso Nacional, aprovarmos leis, normas, regras que humanize. E não que estabeleça o mercado como nós vimos ontem. O voto como verdadeira mercadoria. A celebração do mercado. A Fiesp lá com a bandeira do mercado. Estabelecendo as políticas públicas. O que tem por detrás disso? Eu aqui faço uma provocação. Esse é um ano de eleição. Esse ano nós vamos ter a primeira experiência de não ter o financiamento privado de campanha. Porque o financiamento privado facilita bastante camuflar o caixa 2. Porque você recebe do empresário alguma coisa, justifica aquele material e o restante é dado através do famoso caixa 2, que é exatamente aquilo que você não declara. Em geral, é um dinheiro que vem, dinheiro sujo, que vem de sonegamento do imposto, vem de lavagem. E esse ano é um grande desafio para o Ministério Público Federal e para o Tribunal Eleitoral e para o Supremo Tribunal Eleitoral. Eu quero ver
pelo exemplo que nós ontem assistimos, a qualidade da argumentação dos deputados, como é que ele vai controlar essas eleições? Como é que ele vai conseguir controlar esse caixa 2? Como é que vai conseguir controlar? Né? Mas, como parlamentar, nós vamos estar alertos, acompanhando tudo. Quem sabe, pode vir até uma eleição direta, como a rede quer, diante do caos que está aí estabelecido. A OEA acompanhando e dizendo que vai ter sanções. A Unisul acompanhando e dizendo que vai ter as mesmas sanções que o Paraguai está tendo. O Paraguai está totalmente isolado dos irmãos latino-americanos e não pode, na economia, nem socialmente, ter esse isolamento, porque o prejuízo é da população. E é esse o cenário que nós estamos vendo. Portanto, fica aqui não só o registro dessa página triste da história do nosso país, mas fica também o registro da organização, da energia, da força, dos talentos, da competência, da nossa juventude rebelde, dos nossos professores intelectuais e pesquisadores, de toda a sociedade sergipana e toda a sociedade brasileira, que nas ruas estão dizendo não ao golpe. A democracia, nós não vamos aceitar nenhum retrocesso. Não vai ter golpe, vai ter muita luta. Porque revigorar esse país economicamente e rever todo esse desastre que vem acontecendo nos últimos meses com a nossa nação, nós vamos precisar de muita união e de muita organização e de muito talento. E que a nossa juventude tem mostrado e que os nossos pesquisadores e estudiosos, principalmente das nossas universidades públicas, mas também privadas, estão demonstrando, fazendo exatamente as rodas de conversa, as leituras, mostrando a ironia daqueles que acreditam só no mercado e não na condição humana, mostrando as consequências disso, mostrando o perigo que está aí para a classe trabalhadora ter a CLT rasgada, mostrando exatamente qual é esse projeto de futuro que o golpista Temer está construindo com a ultradireita fundamentalista. E fundamentalismo, todos aqui sabem o que é. É você ter uma doutrina, seja ela religiosa ou até ideológica, e você achar que aquela doutrina ela tem que ser na integralidade, aprovado como lei, estabelecendo como comportamentos e valores para a sociedade, impondo. E aí vem o totalitarismo. Estamos alertos a tudo isso. Muita luta. Vai ser muito sacrifício. Mas isso, a classe trabalhadora, os desempregados, os subempregados, os desvalidos, já faz parte da sua vida. Né? Mas vamos continuar a luta para, como a Suzane disse, a estudante de medicina, com este cabelo, eu não só vou entrar numa sala cirúrgica, entrei no Palácio do Planalto, entro nos aviões e vou entrar em qualquer espaço, porque não vai ter retrocesso nesse país a partir de um Congresso criminoso, inconsequente, irresponsável, que não tem ideia do que é nação, que não tem ideia do que é presidencialismo, ou então quem tem a ideia agiu de má fé. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.